sou o professor Zilvan e nesse vídeo nós vamos falar dos casos das isomerias cis e trans. Observe as estruturas abaixo. Quando a ligação entre dois átomos de carbono permite que haja rotação entre eles, a posição que os ligantes de um determinado átomo de carbono assumem em relação aos outros ligantes do outro átomo de carbono no espaço não é relevante. Isso ocorre quando dois átomos de carbono fazem apenas uma ligação sigma. Isso confere a capacidade da rotação dessa ligação carbono-carbono. Assim, estas moléculas representam o mesmo composto, pois é livre a rotação dessa ligação carbono-carbono. Entretanto, quando a ligação entre os átomos de carbono é rígida e não permite a rotação, as posições que os ligantes de um átomo de carbono assumem em relação aos outros ligantes do outro átomo de carbono no espaço adquirem uma importância fundamental, pois dá origem a diferentes compostos. E a isomeria espacial, ela se preocupa no estudo da ocorrência desse fenômeno e pode ser dividida em casos quando eu tenho cadeias abertas ou quando eu tenho cadeias fechadas. Nessa figura, nós temos um composto que está formando uma ligação dupla, ou seja, ela tem uma ligação π, e a ligação π é formada pela sobreposição lateral dos orbitais p. Como os dois orbitais p que formam a ligação π devem estar paralelos para se encontrarem em sobreposição máxima, a rotação livre da ligação dupla não ocorre. Se a rotação ocorresse, os dois orbitais p poderiam não apresentar superposição perfeita e a ligação π poderia se quebrar. Para poder haver a rotação em torno da ligação dupla, deve-se aplicar uma quantidade de energia correspondente a 63 quilocalorias por mol, o que é muito maior do que a energia necessária para se rotacionar uma molécula em torno da ligação simples carbono-carbono, que é de 2,9 quilocalorias por mol. Esse valor de 63, no caso, seria a energia referente à quebra, à ruptura da ligação π, pois só assim seria possível rotacionar a ligação sigma carbono-carbono. Devido a esta impossibilidade de rotacionar uma molécula em torno da ligação dupla carbono-carbono, um alceno, como por exemplo 2-buteno, pode existir sob duas formas distintas, onde os hidrogênios ligados aos carbonos sp2 podem estar ligados do mesmo lado ou em lados opostos à ligação dupla. O isômero que apresenta os hidrogênios no mesmo lado da ligação dupla é chamado isômero cis. Já o isômero com os hidrogênios em lados opostos à ligação dupla é chamado isômero trans. Os isômeros cis e trans têm a mesma forma molecular, têm a mesma conectividade. O que é a conectividade? É a ordem na qual os átomos estão conectados, mas difere na forma como os átomos estão arranjados no espaço. Por isso, são comumente chamados de isômeros espaciais. Em outras palavras, quando dois átomos de carbono fazem uma ligação dupla, impossibilitando a rotação da ligação carbono-carbono, qualquer tentativa de rotação entre os átomos de carbono ocasiona o rompimento da ligação π. Assim, a ligação dupla é considerada uma ligação rígida. Agora, vejamos alguns exemplos. No primeiro exemplo, nós temos o isomerismo cis e trans para o 2-buteno. Primeiramente, vamos desenhar a molécula do 2-buteno. But significa que eu tenho 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 carbonos. 2-buteno significa que no carbono 2, 1, 2, eu teria uma ligação dupla. A terminação O me indica que essa molécula é um hidrocarboneto. Então, eu tenho apenas carbono e hidrogênio em sua composição. Então, aqui eu vou colocar 3 hidrogênios aqui para completar a tetravalência do carbono. Nesses carbonos da dupla ligação, um hidrogênio em cada um. E neste outro carbono, vou colocar mais 3 hidrogênios. Contudo, nessa forma, nós não conseguimos avaliar bem esse isomerismo acontecendo. Então, o que nós devemos fazer? Colocar a ligação dupla em evidência. Desta forma. Então, o primeiro carbono da ligação dupla, aqui,
ele está ligado a um CH3 e está ligado a um hidrogênio. Então, aqui, ó, CH3, hidrogênio. O outro carbono da ligação dupla está ligado também a um CH3 e um hidrogênio. Aqui está. Mas nós estamos estudando o caso da isomeria. Significa que com essa mesma fórmula molecular, ou seja, C4H8, eu consigo desenhar uma outra forma diferente dessa aqui. Desta forma, colocando os carbonos em evidência. Agora, o que eu farei é que um dos carbonos da ligação π eu manterei exatamente como está, aqui, ó. Mas no outro carbono da ligação π eu vou inverter aqui, hidrogênio e CH3. Então, agora sim, eu consegui desenhar dois isômeros. Essas moléculas são diferentes, pois apresentam diferentes disposições espaciais dos átomos, cortando a molécula bem na ligação dupla. Nós observamos que os átomos idênticos, ou seja, por exemplo, CH3 de um dos carbonos da dupla, com CH3 do outro carbono da dupla, estão no mesmo lado do plano. Eu só posso fazer essa análise com relação aos grupos CH3? Não, eu poderia observar também os hidrogênios aqui, ó, estão em mesmo lado do plano também. Quando é o mesmo lado do plano, nós temos que aqui é o isômero cis. Nesta outra molécula, vou fazer a mesma coisa, vou traçar um plano aqui, cortando a molécula. E eu percebo que os grupos idênticos aqui, ó, CH3 deste carbono da dupla com CH3 do outro carbono da dupla, agora estão em disposições espaciais diferentes. Agora eles estão em lados opostos desse plano que eu tracei aqui. Sendo assim, esse aqui é designado como isômero trans. Então eu tenho o cis e o trans. Como é que então fica o nome desses compostos? Esse aqui eu inicio com cis, 2-buteno, ou but-2-eno, e aqui seria o trans 2-buteno, ou but-2-eno. Agora, no exercício 2, nós vamos avaliar esse isomerismo cis e trans, mas para a molécula 1,2 de cloroeteno. Então, inicialmente, devemos desenhar essa molécula. Et significa que eu tenho dois carbonos nesta molécula. En significa que eu tenho dupla ligação. Como eu tenho apenas dois carbonos, eu já vou colocá-los em evidência. Então, no carbono 1, eu teria um átomo de cloro, então está aqui, ó, Cl. No carbono 2, eu teria um outro átomo de cloro. E, como termina aqui em O, significa que eu teria apenas hidrogênios para completar essa molécula. Que fórmula eu tenho aqui? Eu tenho dois carbonos, eu tenho dois hidrogênios e eu tenho dois cloros. Consegui desenhar essa molécula aqui. E com essa mesma forma molecular, eu vou desenhar uma outra estrutura aqui. Colocando mais uma vez os carbonos em evidência. Agora eu vou manter fixo um desses carbonos exatamente como está. Pode ser qualquer um deles, tá? Então aqui eu vou colocar o cloro, aqui eu vou colocar o hidrogênio. E aqui no caso eu vou inverter agora, ó, o hidrogênio aqui para cima e o cloro aqui para baixo. Então perceba que essas moléculas apresentam a mesma conectividade, ou seja, a ordem na qual os átomos estão conectados é a mesma. Neste primeiro caso aqui, desta molécula, o que é que eu tenho? Carbono ligado a cloro e hidrogênio. Na outra molécula, eu também tenho carbono ligado a cloro e a hidrogênio. Agora, esse carbono está formando uma ligação dupla com esse outro carbono. Aqui também, carbono formando uma ligação dupla com outro carbono. E esse carbono está formando uma ligação com cloro e com hidrogênio. Assim como aqui, esse carbono está formando ligação com cloro e com hidrogênio. Então, essas moléculas apresentam a mesma conectividade, ou seja, a ordem na qual os átomos estão conectados é a mesma. Agora, vamos traçar um plano aqui, cortando essa molécula bem no eixo da ligação dupla, e os átomos idênticos estão no mesmo lado do plano. Então, esse aqui é o isômero cis. Aqui eu tenho os átomos idênticos em lados opostos
do plano que eu passo bem no eixo da ligação dupla. Então, aqui seria o isômero trans. O nome dessa primeira, então, vai ficar cis 1,2 de cloro eteno. Já essa segunda será o trans 1,2 de cloro eteno. Veja que o nome dos compostos ele não muda. Só o que está mudando é que antes do nome de cada composto, nós especificamos a isomeria desse composto. Agora, uma coisa de extrema importância que vocês devem perceber quando estiverem fazendo análise deste tipo de isomeria é que em cada carbono da dupla você deve ter dois grupos diferentes. Por exemplo, aqui no 2-propeno, o que é que eu tenho? Neste carbono da dupla, eu tenho hidrogênio e hidrogênio. Se eu tenho átomos iguais ligados ao mesmo carbono da dupla, então não é possível você ter isomeria espacial nesta molécula. No outro carbono da dupla, tudo bem, eu tenho um grupo CH3 e tenho um grupo e tenho o hidrogênio. Mas neste carbono da dupla aqui, você tem dois grupos iguais. Então, nesta molécula inteira, não vai ocorrer a isomeria espacial. Neste outro exemplo, nós temos o 2,3 dimetilpente 2N. Neste carbono da dupla aqui, nós temos um grupo CH2CH3 e um CH3. Então, tudo bem, eu tenho grupos diferentes ligados a esse carbono da dupla. Já neste carbono aqui, eu tenho CH3 e CH3. Então, tenho grupos iguais. Neste caso, também não ocorrerá a isomeria espacial. Então, vocês devem ficar atentos quando ocorre ou não esse fenômeno da isomeria cis e trans. Agora, vejamos como as propriedades físicas são afetadas por este isomerismo. Nesta primeira molécula, nós temos o cis 1,2 de cloreteno. Na segunda, nós temos o trans 1,2 de cloreteno. O que é que nós percebemos na temperatura de ebulição, no ponto de ebulição? Para o cis, nós temos que a temperatura é de 60,3 graus Celsius. Já para o trans, o ponto de ebulição é de 47,5 graus Celsius. Então perceba que existem propriedades físicas diferentes. Aqui isso pode ser atribuído. Se a gente for representar a polarização das ligações por um vetor, sendo que a ponta desse vetor vai sempre ser direcionada para o átomo mais eletronegativo e este final da seta será voltado para o átomo menos eletronegativo. O que é que nós podemos observar? Essa ligação entre o carbono e o cloro. Então, o cloro é mais eletronegativo, o vetor no sentido do cloro. Na outra ligação aqui, ó, eu tenho carbono ligado a cloro, um outro vetor aqui no sentido do cloro. Então, eu tenho vetores de mesma intensidades, mas apontando para o mesmo sentido. A somatória desses vetores, eu tenho o resultante, eu tenho que essa molécula é uma molécula polar. Tanto é que o momento de polo aqui me indica um valor de 2,95 dB. Já para o trans, o vetor vai ser saindo aqui do carbono para o cloro, uma vez que o cloro é mais eletronegativo. E nesse outro aqui, também do carbono para o cloro. O que é que eu tenho agora? Vetores de mesma intensidade, só que sentidos opostos. Então, os vetores se anulam. Por se anularem, eu vou ter um momento de polo igual a zero. Isto me indica que o isômero cis ela apresenta a característica de uma molécula polar, enquanto que o trans seria de uma molécula apolar. E as propriedades intramoleculares se refletem nas propriedades intermoleculares. Portanto, se a molécula é polar, o tipo de força intermolecular que vai interagir aqui é do tipo dipolo-dipolo. Já na molécula apolar, o tipo de força de interação será do tipo dipolo induzido, também podendo ser chamado de força de expansão de London ou força de Van der Waals. Sabe-se que as forças dipolo-dipolo são muito mais fortes que as dipolo induzido. Então, as moléculas
elas sentem mais atração umas pelas outras. Para você romper essas atrações, você demanda de uma energia maior. Por isso que a temperatura de ebulição do cis é maior do que do trans. Vale salientar que quando os átomos de carbono estiverem ligados, formando uma cadeia cíclica, eles jamais poderão fazer uma rotação completa em torno de seus eixos sem que haja o rompimento de ligações. Assim, uma estrutura cíclica é uma espécie de estrutura rígida. Deste modo, traçando uma linha imaginária no sentido da ligação dos átomos de carbono que possuem diferentes ligantes, o composto pode ser designado como cis se os grupos estiverem do mesmo lado do anel. Já se os ligantes estiverem em lados opostos, será designado trans. Vejamos o exemplo para o 1,2 dimetil ciclopentano. Então, aqui no nome eu tenho um ciclo, significa que é a cadeia fechada. Pente significa que eu tenho 5 carbonos. Então, vou desenhar aqui. No carbono 1, eu vou ter um grupo metil. E no carbono 2, eu vou ter um outro grupo metil. Agora, farei uma outra abordagem, que também é possível ser desenhada para os isômeros cis e trans. Já que estão em lados opostos, então eu vou desenhar aqui uma cunha preenchida, indicando que eu tenho uma ligação que está à frente do plano, e uma cunha tracejada, indicando que é uma ligação que está atrás do plano. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, o grupo CH3 e aqui o hidrogênio. E no carbono 2, farei a mesma coisa. Uma ligação à frente do plano e uma ligação atrás do plano. O que significa uma ligação que está à frente do plano? É uma ligação que está mais próxima a seus olhos. E uma ligação atrás do plano? É uma ligação que está mais distante dos seus olhos. Então, sempre o referencial é o observador. Assim, se eu traçar um plano cortando esse anel bem aqui nesse eixo da ligação carbono-carbono, eu percebo, por exemplo, que os grupos idênticos aqui, ó, CH3 e CH3, estão no mesmo lado do plano. Se estão no mesmo lado do plano, esse aqui é o isômero cis. Vou desenhar o isômero dele, no caso trans. Então, vou desenhar um anel da mesma forma. E vou desenhar uma ligação à frente do plano. Isso aqui, gente, significa uma ligação química normal. Exatamente como esses outros traços. A única diferença é que ela está fora do plano. Nesse caso, fora do plano, à frente. E essa outra aqui, fora do plano, só que atrás. Então, este carbono eu vou manter fixo, exatamente como estava. E no outro carbono, eu vou inverter a posição do CH3 e do hidrogênio. Lembrando que para cada um desses átomos de carbono aqui do anel, você tem que ter dois ligantes diferentes. Aqui eu tenho hidrogênio e CH3, tudo bem. E aqui eu também tenho CH3 e hidrogênio. Então, grupos diferentes ligados ao mesmo carbono do anel. Então, sim, é permitido o isomerismo cis e trans nesses casos. Ao traçar o plano aqui, nós percebemos que os grupos idênticos estão em lados opostos do plano. Portanto, esse aqui é o isômero trans. E o nome do composto, basta eu colocar a isomeria antes do nome. 1,2 dimetil ciclopentano. No outro isômero, vai ter exatamente o mesmo nome, com a diferença que eu vou iniciar com trans. No nosso quarto exemplo, nós temos o isomerismo cis e trans para 1,4 dimetil ciclohexano. Então, desenhar o ciclohexano aqui. Então, no carbono 1, eu vou ter um grupo CH3. No carbono 4, eu vou ter um outro grupo CH3. Então, como eu vou conseguir avaliar? Eu tenho que desenhar o outro ligante aqui deste carbono do anel. Aqui, no caso, eu tenho hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Vamos desenhar o outro isômero aqui. Neste caso, agora o hidrogênio vai ficar aqui e o grupo CH3 aqui. Troquei esses dois grupos aqui neste carbono. E neste outro carbono eu tenho que fixá-lo.
Eu sempre vou fixar um e fazer a troca no outro. Então, neste caso, como nós devemos traçar o plano? Traçar o plano cortando bem nesses carbonos onde tem esses diferentes ligantes, da seguinte forma. Os grupos idênticos, mesmo lado ou lados opostos. Nesse caso, lados opostos. Então, esse aqui é o isômero trans. Já nesse segundo exemplo, vou traçar o plano aqui, bem nesses átomos de carbono do anel. Então, os grupos idênticos estão agora mesmo lado do plano. Então, esse aqui é o isômero cis. Como é que vai ficar o nome desse primeiro composto? Trans 1,4 de metil ciclohexano. E neste outro caso, será o cis 1,4 de metil ciclohexano. Agora vejamos algumas aplicações dos isômeros cis e trans. Nesta ilustração, nós podemos ver guloseimas, sorvetes, biscoitos, tortas, bolos, batata frita, manteiga. Só que o que acontece é que vários desses compostos, para obter um bom sabor e uma boa consistência, esses alimentos têm a presença de gorduras trans. O que seria a gordura trans? Significa que na composição química desses produtos, nós temos moléculas chamadas de triglicerídeos. Esses triglicerídeos apresentam uma estrutura química de um triéster, um triacilglicerol. Nesse triéster, nós temos cadeias carbônicas de tamanho muito elevado. E nessas cadeias, nós temos insaturações, duplas ligações. E nessas cadeias, nós podemos ter uma cadeia sem nenhuma dupla ligação, sem nenhuma insaturação. Então, nós temos que isso aí é uma gordura saturada. Qual a diferença de uma gordura animal para um óleo vegetal? Se dá justamente quando eu tenho duplas ligações nesses compostos. A gordura animal, ela é uma gordura saturada, é uma gordura que não tem insaturações. Já quando eu tenho insaturações, e estas insaturações estão na configuração cis, então eu tenho um óleo vegetal. Contudo, esses óleos muitas vezes passam por um processo na qual ocorre uma isomerização. Essa dupla ligação cis, ela passa para trans. Então aí eu terei uma gordura trans. Essas gorduras trans, ela tem o efeito de causar uma melhor consistência no alimento e também um melhor sabor a este alimento. Então, por isso que é bastante utilizado. Contudo, essa gordura trans ela já foi bastante estudada e percebeu-se que dietas ricas em gordura trans elas têm o efeito de causar o aumento do colesterol ruim, o LDL, e a diminuição do colesterol bom, o HDL. O aumento do colesterol ruim ele tem um efeito de se alojar nos vasos, causando entupimento nesses vasos. E isto pode levar a problemas cardiovasculares. Então, a indústria tem procurado formas de diminuir os níveis de gordura trans nos alimentos. Então, vários alimentos nós pegamos o rótulo e vemos lá, muitas vezes, zero de gordura trans. Contudo, de acordo com a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, infelizmente, a atual rotulagem brasileira permite que os alimentos que contêm menos de 1% de gordura trans por porção declarem no produto que são zero de gordura trans, o que de fato não é verdadeiro. Então, muitas vezes nós observamos num produto zero de gordura trans, mas não quer dizer que ele seja zero de gordura trans, que não tenha gordura trans ali. Significa que na porção tem menos de 1% de gordura trans. E aí é onde mora a pegadinha. Você deve verificar quanto é a porção desse alimento. Por exemplo, pacotes de biscoito, eles muitas vezes a porção significa 2 biscoitos. Então, se você comer 2 biscoitos, você vai ter
menos de 1% de gordura trans, mas pode ter gordura trans. O problema é que muitas vezes nós não consumimos apenas 2 biscoitos, consumimos bem mais. Então, para evitar isso, você pode diminuir a sua ingestão de gordura trans, você pode praticar exercícios físicos e também é relatado na literatura que uma dieta rica em ômega 3, também o ômega 3 tem essa ação de diminuir os níveis de colesterol ruim no sangue. O ômega 3 são ácidos graxos, ou seja, ácidos carboxílicos de cadeia longa, que tem este grupo funcional, C dupla O ligado ao H, esse aqui é o grupo funcional de um ácido carboxílico, e em sua extensão nós temos insaturações. Insaturações. Essas insaturações estão na configuração cis. Como podemos observar se estão na configuração cis ou trans aqui? Observe aqui os átomos de hidrogênio, por exemplo, nessa dupla ligação aqui. Passando aqui um eixo, traçando bem aqui, ó. Os átomos idênticos aqui estão no mesmo lado do plano, então isso aqui é uma configuração cis. Esse aqui é o caso do ômega 3, o ácido alfa-linolênico. Por que que vem esse nome, ômega 3? Porque aqui na parte terminal aqui eu tenho um grupo CH3 e a partir dele eu vou fazer a numeração até chegar na ligação dupla. Então aqui seria carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então a primeira ligação dupla, a primeira insaturação está no carbono 3, por isso que é chamado de ômega 3. Contudo, devemos ficar atentos que, de acordo com a IUPAC, para a nomenclatura desses compostos, nós devemos colocar a posição 1 no grupo funcional, ou seja, aqui no carbono da carbonila. Carbono 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Neste outro caso, nós temos o ácido linolênico. Aqui nós temos o ômega 6. Então veja aqui, ó, no grupo terminal, nessa metila terminal, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui nós temos o ômega 6. Então é relatado na literatura que o ômega 3 e o ômega 6 têm importantes funções no nosso organismo. Assim, finalizamos essa aula sobre os isomerismos cis e trans. Bons estudos!